Aí, amados, muito boa noite, né? Boa noite que nós já estamos aqui, hoje é segunda-feira, último dia, né, do mês de fevereiro. Estamos já aqui, tá no início de noite, né, do dia de segunda-feira. E aqui a gente está junto para nós meditarmos aqui mais uma porção da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Eu gostaria de tratar com vocês aqui neste momento, nesse vídeo curto, né? Sobre algo que você vai achar talvez obsoleto, mas de suma importância na vida cristã, né? Nós vamos tratar sobre arrependimento. O que é o arrependimento, né? Você pode observar que o arrependimento, ele é a base de tudo. Ele é a base do cristianismo. Ele é a base para você ser enxertado no corpo, que é a igreja. Para a comunhão, a base para a salvação, né? Nós vemos que acerca do arrependimento, que Jesus, logo após o seu sermão, depois da tentação no deserto, né? Ele pregou ali em Mateus 4,17, a mensagem de Jesus foi essa, observa bem aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É o arrependimento. Arrependimento, ele é bem diferente do remorso, né? E o importante de tudo, que ao arrependimento em dois sentidos. Ao arrependimento segundo a palavra de Deus, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, né? Porque a base do arrependimento é quando a pessoa ouve a palavra. Nós vamos ver aqui. E existe o arrependimento, né, que traz a tristeza. Tem o arrependimento da tristeza por você ter pecado, te leva à conversão. E tem o arrependimento segundo o mundo, como nós vemos, por exemplo, o caso de Esaú. Esaú, ele não achou o lugar do arrependimento verdadeiro, né? Mas a tristeza que ele sentiu ali foi do arrependimento de ter perdido a bênção, né? Não de ter pecado contra Deus ou ter rejeitado algo dado da parte de Deus. Você me entendeu? Aí nós vamos ler aqui uma passagem aqui no Velho Testamento, que já nos mostra claramente a maneira que vem o arrependimento, que mudou completamente o ponto de vista de um rei, após ele ter lido a palavra, e ela trabalhou no coração dele, ele creu, né, viu a situação dele e do povo, e levou ele ao arrependimento, né? Esse rei se chamava o rei Joás, né? Está aqui em 2 Crônicas, ou melhor, desculpa, rei Josias. 2 Crônicas, capítulo 34, né? Que é a partir do versículo 8, né? Onde ele ia fazer, ia reparar o templo. Reparar quer dizer reconstruir, reformar o templo que estava em ruína, né? E no momento em que esse povo trabalhava ali fielmente na obra de Deus ali, né? O dinheiro era entregue para eles, ninguém prestava conta, porque havia fidelidade e havia sinceridade ali por parte das pessoas que estavam ali fazendo a obra. Diferente dos nossos dias, né? Estava havendo sinceridade ali, né? Então não havia aquela situação daquela prestação de conta. No versículo 14, nós vemos aqui que diz o seguinte: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E respondeu e disse a Safã e o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Safã leu o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhe encomendou. E nós vemos que, versículo 18, além disso, falando com o rei, Safã o escrivão fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu lê-lo perante o rei. Sucedeu que, pois ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, esse rasgar as vestes simboliza desespero. Era um costume do povo ali no Velho Testamento, quando eles estavam em desespero. Você vê que no momento aqui que eles estavam a fazer o reparo do templo de concreto, de pedra, de alvenaria, precisava de reforma. O que eles encontraram no meio de tanta coisa ali no meio do templo? Encontraram ali o livro da lei, que com certeza eram os Pentateucos, 5 livros, 5 primeiros livros da lei de Moisés, que estava perdido. Quer dizer, que a palavra de Deus perdida dentro do templo. E hoje, irmãos, em quantos templos também aí que a palavra de Deus está perdida lá dentro?
Nós temos na época de Laodiceia, né? Só para até Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, em sua casa cearei com ele e ele comigo. Tem muitos aí, irmãos, muitos ministérios, muitos templos bonitos e lindos, mas Jesus está do lado de fora. E a palavra de Deus está perdida lá dentro. Por isso que o povo vive aquela vida dupla. Uma vida lá dentro do templo e outra vida cá do lado de fora. Vive igualzinho os mundanos. Mente, adultera, rouba, né? Faz negócio errado, compra e não paga. Pessoa de duas caras. Né? Uma para ir para o templo, lá dentro do templo, e a outra vivendo cá no mundo aqui fora. Quer dizer, que nunca houve arrependimento. Então, no momento que esse livro foi lido, que o rei leu o livro, ele rasgou as suas vestes. Por quê? Porque ele entendeu pela palavra, pelas ordenanças do Senhor, sendo ele o responsável pelo povo, como eu já disse várias vezes aqui, que naquela época quem guiava o povo, os pastores, vamos assim dizer, naquela época, eram os reis, sacerdote e profeta, eram as três pessoas, e o rei é que estava diante do povo. E vemos ali que naquele momento ele rasgou as suas vestes. Né? E na mesma hora, no versículo 21, ele mandou: ide consultai por mim e pelos que restam Israel em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto está escrito neste livro. Ou irmão, a responsabilidade de obediência à palavra. Então gerou naquela hora ali a palavra de Deus, ela gerou na vida do profeta, do rei Josias, um arrependimento. Nós vemos o mesmo exemplo, irmãos, quando Pedro estava pregando ali no dia de Pentecoste. Você vê lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos ali que no momento em que Pedro ali, que o Espírito Santo se manifestou ali e todo mundo falou que ele estava embriagado, Pedro levantou, trazendo para aquele povo ali a palavra de Deus. Anunciou para eles a Jesus Cristo, né? E nós vemos no versículo 37 de Atos 2, o seguinte: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? No momento que eles ouviram a mensagem da palavra de Deus, compungiram nos seus corações, quer dizer que eles se sentiram mal, se sentiram uma situação de desequilíbrio, se sentiram que está vivendo uma vida nojenta, fora dos planos de Deus, em desobediência. E a palavra de Deus penetrou, como se diz o escritor aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E mais penetrante do que palavra alguma, do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos do homem. E no momento ali da mensagem de Pedro, todos sentiram ali, irmãos, que estava vivendo uma vida fora dos padrões de Deus e fizeram a pergunta para eles: que faremos, varões e irmãos? Vamos ver a resposta de Pedro? No versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer que o arrependimento, ele vem antes da conversão. O arrependimento, ele vem antes do perdão. Sem arrependimento não existe perdão. Sem arrependimento não existe conversão. O arrependimento, amados, é quando a pessoa se sente mal, quando ouve a palavra de Deus, se sente mal pela vida de pecado que tem vivido. E ela se arrepende e ela muda de vida. Hoje as igrejas, irmãos, estão assim, de pessoas, né, e até em ministério, que vivem a mesma vida ou pior, porque nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. Talvez estão ali vivendo uma vida dupla. Então a vida ali de pulos e gritos e de tanta coisa, pregando bonito, falando bonito, mas fora daquilo ali é uma vida miserável, uma vida de miséria, porque nunca se arrependeu. O arrependimento é a base, o que está faltando hoje nas igrejas. Hoje nós estamos precisando de orar ao Senhor para mandar homens de coragem que preguem o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, para que haja arrependimento. E estamos sendo necessário fazer como fez o profeta Jeremias, lá no seu livro, me parece capítulo 7, nós já pregamos, a gente já falou isso em outros vídeos atrás, que ele estava pregando ali para o povo, porque o povo estava uma vida fora da vontade de Deus, já estava ali para ir para o cativeiro, como acabou indo, ficou 70 anos no cativeiro, e Jeremias colocou ali na porta do templo,
para trazer o povo ao arrependimento, e alguém perguntou, por que na porta do templo e não dentro do templo? Porque dava na porta do templo, porque tanto os que entravam para dentro do templo, como os que estavam passando na rua, estavam na mesma situação de miséria e de pecado. Tudo precisava de entrar pelo caminho do arrependimento. Está como hoje, templos lotados, templos cheios, mas estão precisando de arrependimento, principalmente o que está lá na frente. Está precisando de se arrepender, mudar de vida, para que possa assim, dessa maneira, deixar o Espírito Santo trabalhar no caráter, trabalhar na vida desses elementos, para que possa realmente ser vaso nas mãos do Senhor. Então, amados, o arrependimento é algo muito sério na vida de uma pessoa cristã, para dizer que ela é uma cristã, para dizer que é um cristão, né? O arrependimento ele vem antes da crença, irmãos. Ele vem antes da crença. Antes de você crer, você arrepende, porque você ouve a palavra, então você arrepende. No momento que você se arrependeu, é o momento que o Espírito Santo já entra com ação na sua vida, para que você tenha força para ser enxertado no corpo. Porque nós vemos ali em Atos que cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar, e alguém interpreta errado aquilo ali. Não, acrescentava aqueles que ouviam a palavra, que cria, né? Então no momento que eles ouviam, que eles criam, que estavam perdidamente no mundo de pecado, mas que cria no Evangelho, havia realmente o arrependimento ali, um desejo de mudança de vida, então o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, pegava aquela vida e enxertava no corpo que é a igreja. Naquela época, irmãos, da igreja primitiva, não tinha essa bagaceira aí, essa duplicidade de religião, não. Era a igreja do Senhor que existia naquela época, né? Hoje está aquela coisa, o camarada está no ministério, erra, peca, bagunça, corre lá para outro ministério, o outro aceita ele, tal, aí pronto, já corre lá para outro ministério, isso quando não vai para a esquina, já aluga umas cadeiras, abre uma porta e já começa a enganar o povão, e o povão gosta de ser enganado, vai e enche ali, e vai criando essa situação difícil, igual está hoje, até para você pregar o Evangelho, está custoso, está difícil, né? Então, nós vemos em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você tem que crer no Evangelho, você tem que crer na palavra do Senhor, você tem que crer na palavra de Cristo, você tem que crer nas mensagens do Senhor, você tem que crer no arrependimento de Cristo, você tem que entender, você e eu, nós entendemos, nós somos miseráveis e pecadores, e que haja arrependimento realmente na nossa vida. Arrepender não é você fazer uma coisa, por que eu fiz isso, mas amanhã se tiver oportunidade, não, isso não é arrependimento. Diz a palavra, aquele que confessa e deixa, veja bem, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas tem que ter abandono do pecado, correto? Então é o que tem que acontecer. O arrependimento, ele vem antes do perdão, porque sem arrependimento não tem perdão. Se você nunca se arrependeu dos seus pecados, não há perdão de Deus na sua vida. Por isso que você vive nessa vida miserável. Essa vida miserável, porque Isaías, lá no capítulo 59, no início do capítulo, fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Que a mão do Senhor não está encolhida e nem os ouvidos de Deus tapados para não ouvir a oração, o nosso clamor. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então nunca houve arrependimento, nunca houve mudança, nunca teve um encontro real com Cristo. Né? Então o arrependimento ele vem antes do perdão. Nós vemos em Lucas 24:47, né? Onde fala assim, que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Para que seus pecados sejam perdoados, é necessário que haja arrependimento da sua parte. Não é simplesmente você ir lá na fé e aceitar Jesus. Levanta a mão, tal, e se emociona, mas sai dali para fora, irmãos, lá de fora a vida começa do mesmo jeito que era, do mesmo jeito quando entrou. Quer dizer que não houve mudança, não houve o desejo de mudar. Eu sei que ninguém muda da noite para o dia, mas se há realmente o encontro com Cristo, então há o desejo de mudança e o Espírito Santo vai começar a trabalhar, vai começar a agir na vida da pessoa, mas tudo vem através do arrependimento. Não é? O desejo realmente de abandonar o pecado, de deixar a vida velha, deixar o compromisso com o mundo de pecado. Falar, o meu compromisso é com Deus. Não é simplesmente você envolver com igreja, você envolver com o ministério, não, irmãos. Porque aquele que envolve com o ministério ou envolve com a igreja, por qualquer momento ele está deixando aquilo de novo. Mas aquele que realmente ele tem compromisso com Deus, ele se arrependeu, então há mudança de vida. A mudança de vida, e Deus então com certeza terá compromisso com aquela pessoa, né? E o arrependimento também vem antes da conversão.
Porque sem arrependimento não tem conversão. Agora, como que simplesmente, irmão, uma pessoa é enxertada no corpo, se ela nunca se arrependeu, ela nunca ouviu a palavra, sendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra? Romanos 10:17. Me explica isso aí. Não é? Então nós aqui que o arrependimento é antes da conversão. Nós vemos aqui em Atos 3:19, né, igual eu acabei de ler para vocês, Pedro respondendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados e apagados os vossos pecados. Quer dizer, que tem a ver o arrependimento. Quando há o arrependimento por tudo aquilo que viveu até ali erradamente, que foi descoberto através do ouvir da palavra, então há o desejo de mudança. Então quando há o desejo de mudança, de ter uma vida nova, aí é a conversão. A mudança de vida, já não vai mais viver aquela vida que viveu até aquele momento. Dali para frente, mudança de vida. Aí sim, abre o coração para a palavra, crê na palavra, e o Espírito Santo já entra ali e começa a agir e a trabalhar na vida da pessoa. Você tem deixado o Espírito de Deus moldar a sua vida? Todo mundo quer ser vaso de Deus, mas ninguém quer ser trabalhado pelo Senhor. Quando vem as provas, dificuldade, irmãos, chuta o balde, abandona tudo. Chuta qualquer coisinha, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma época de crentes, irmãos, doloridos. Crentes que você não pode, dependendo da maneira que você olha para ele afasta da igreja. Se você passar meio com pressa perto dele, o seu vento que você passar, já deixa ele grilar: não volta aqui mais nessa igreja. Esse irmão passou por mim, não me olhou. Acabou, irmãos. Não estamos vivendo mais a época do evangelho, da pessoa ter compromisso com Deus, vencer obstáculo, vencer qualquer coisa, mas realmente ela fala: a partir de hoje eu sou uma pessoa que eu sirvo ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma época de tanto determinismo, né? Determinei a benção, determinei não sei o quê, mas determinação, viu, para você que talvez não tenha conhecimento, a pessoa determinada é a pessoa que ela está disposta a mudar de vida. Eu estou determinado a partir de hoje eu viver só para Deus. Eu estou determinado a partir de hoje vencer todos os obstáculos, mas fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Então essa que é a verdadeira determinação, né? E para que isso aconteça é necessário que haja arrependimento, porque quando há arrependimento e abandono do pecado, o Espírito Santo entra ali para ter compromisso ali com a pessoa, né? E o arrependimento, amados, ele é um mandamento. Ele é um mandamento. Nós vemos em Atos 17:30, Deus agora notifica aos homens todos, em toda parte, que se arrependam. Você quer entrar na glória? Você quer ter uma vida de comunhão com Deus? Arrependa-se dos seus pecados e da vida velha que você tem vivido. Tudo aquilo que a gente tem cometido de errado enquanto é tempo, enquanto estamos no dia chamado hoje, arrependa dos seus pecados. Arrependa dos seus erros. Até você, comedor de ceia, arrependa dos seus pecados. Enquanto estamos no dia chamado hoje, tenha um encontro real com Cristo, tenha um encontro real com o Senhor. Mas arrepender é abandonar o erro, abandonar o pecado, começar a vida nova na presença de Deus. Talvez você está dentro de um templo, dentro de um ministério, você tem um terno, uma gravata, uma Bíblia na mão, prega bonito, fala bonito, revela tanta coisa, mas nunca você teve um encontro com Cristo. Porque por trás de tudo isso aí, a gente entende que é uma farsa. Por trás de tudo isso aí, amado, não passa nada mais, nada menos do que um lobo e um enganador, que vem às vezes enganando as pessoas e dando mau testemunho da palavra do Senhor nosso Deus. A gente, irmão, quando sai aí pra gente visitar, a gente encontra tantas pessoas que muitas das vezes falam que não gosta de crente. Aconteceu comigo agora essa semana. Depois você vai ver, escutar o porquê que é que a pessoa não gosta. Por trás daquilo ali existe um mau testemunho de alguém. De cristão, de crente, às vezes de obreiros ou pastores, que talvez deixe de vigiar a sua vida cristã. E você tem que ter certeza disso, amados, que você como crente, desde o momento que você diz que é um cristão, que é um crente, né, que você porta uma Bíblia, alguém vai ser sendo para uma igreja, você não imagina o peso da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Entenda a responsabilidade, as pessoas esperam algo melhor de mim, de você. Então não adianta nós estar lá dentro de uma igreja e pula e fala e acontece, mas depois aqui de fora nós deixa a desejar. Nós não temos um bom testemunho, não temos bom testemunho nem no seio da nossa família.
não temos testemunho com os nossos vizinhos, não temos testemunho onde nós trabalhamos, não temos testemunho onde nós compramos porque compra e não paga. Às vezes está na rodinha dos escarnecedores, fala piada, fala bobeira, palavra suja, tanta coisa, e depois vai para dentro da casa de Deus e quer ali buscar revelação, tanta coisa, pregar a santa palavra do Senhor. Vai tomar vergonha. Arrependa. Enquanto é tempo, Jesus tem um grande amor por você, mas você tem que se valorizar e valorizar este amor que Cristo tem por você, a ponto que Ele morreu por você, por mim. Então valoriza, se arrependa, porque sem arrependimento não tem perdão de pecado, sem arrependimento não tem conversão, sem arrependimento não tem mudança de vida, sem arrependimento você não consegue, você é uma farsa. Você é uma farsa. Então entendemos, amados, que o arrependimento foi também um grande tema da pregação de João Batista. E você sabe qual foi o fim de João Batista, né? Morreu decapitado na prisão. Cortaram a cabeça de João Batista, né? Então, nós vemos lá em Mateus 3, 2, 7, depois 3, capítulo 3, versículo 2, depois do versículo 7 até o versículo 10, as mensagens de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje, amados, as igrejas não pregam mais isso, irmãos. Templo tem de uma ministério, você vê ministério de quanto é nome. Cada dia que você passa numa rua para lá, na hora que você volta para cá, já tem uma igreja aberta. Até que antigamente eu pensava que era até bom, né? Não, é melhor ter uma igreja do que boteco. Hoje, irmãos, misericórdia. Eu já fiquei preocupado, porque isso aí tem sido problema. Tá aqui, abre uma portinha aqui, tal, daí um dia você passa, já não é mais, já tem outra coisa ali, quer dizer que não tem firmeza. É tipo daquelas pessoas que fica, como é que eu digo para você, igual tico-tico no fubá, experimenta uma coisa, experimenta outra, não tem compromisso. Não tem compromisso. E obra de Deus é coisa séria, ser servo de Deus é coisa séria. Nós estamos lidando com vidas, mete isso na tua cabeça. Nós estamos lidando com vidas, então não engane ninguém, porque você está enganando ou você está trabalhando ou atrapalhando alguém por quem Cristo morreu. Uma vida, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Uma alma, nem o dinheiro do mundo todo consegue resgatar uma alma. É somente o precioso sangue de Cristo. Então você toma cuidado, porque uma alma que você escandaliza, uma alma que você tira da presença de Deus, uma alma que você joga fora, você que é obreiro, pastor ou ancião, cuidado com o que você está fazendo, que você vai ter que dar conta diante de Deus, e você pode pagar caro por isso. Nós lidamos, nós que somos obreiros do Senhor, cooperadores na obra do Senhor, nós estamos lidando com vida. Nós não estamos lidando com dinheiro, com barra de ouro, com loja de carro. Não, nós estamos lidando com almas. Almas. Algo preciosíssimo diante dos olhos de Deus. Quando uma alma se arrepende, como diz a palavra, tanto que o arrependimento é sério, há festa no céu. Por uma alma que se arrepende. Então, amado, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado e buscar a misericórdia de Deus, né? E nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele começou o seu ministério, como nós já vimos aqui, é sobre o arrependimento, né? Como nós vimos aqui o Mateus 4,17, né? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra, irmãos, diz que o desejo do coração de Deus é que todos os homens se salvem no conhecimento da verdade. Mas Deus só interfere quando o homem toma a sua posição e ele passa a crer no Evangelho. Aí no momento que ele ouve a palavra de Deus, que ele se arrependeu, vem o arrependimento, ele passa a crer no Evangelho. Aí ele se arrependeu, creu no Evangelho, arrependeu de toda a sua vida suja que vivia até naquele momento. Então vem o perdão dos pecados, aí vem a conversão, porque ele fala: não, eu quero mudar de vida, não quero mais viver essa vida que eu vivi. Então aí começa uma vida nova, ele recebe o perdão dos pecados, ele se converte ao Senhor, ele muda de vida, ele passa a crer no Evangelho, e o Senhor Jesus e o Senhor nosso Deus, através da pessoa do Espírito Santo, passa a habitar na vida dela. Nós vemos ali no início, né, o trecho que nós estávamos lendo ali sobre o rei Josias, ali quando foi reparar o templo, que ali era para consertar o templo de pedra.
Mas no momento ali que eles encontraram o livro da lei, a palavra, que leram ali e que viram que a vida estava totalmente fora dos planos de Deus, houve um arrependimento. No momento que houve o arrependimento, que o rei viu que eles estavam todos fora da vontade de Deus e que a ira de Deus era grande sobre eles, mudou completamente o tipo de reforma de templo de pedra e de alvenaria, passou para a reforma de templo, pessoas, vidas, templos, morada de Deus em espírito. Foram consertar as suas vidas com Deus, porque estavam totalmente fora. Não adianta você estar dentro de templo bonito, templo de pedra, mas se o verdadeiro templo que é eu e você, que é a morada de Deus em espírito, está como o altar que foi pisado pelos profetas de Baal, altar quebrado, altar que precisa de ser consertado para que o Senhor possa se manifestar. E para que isso aconteça, é necessário que haja arrependimento. Então, meu amado, enquanto nós estamos no dia chamado hoje, arrependa dos seus pecados, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Nós já estamos aqui na boquinha da noite, né? Nós estamos aqui exatamente 6 horas e 27 minutos. Se talvez você falou, deixa para amanhã, você talvez deita esta noite, mas você não sabe se você vai amanhecer amanhã. Eu não sei se eu vou amanhecer amanhã. E coisa que diz respeito à nossa alma é algo sério. Então, enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, arrependa dos seus pecados. Arrependa dos seus pecados. Você que ainda não conhece o Senhor, você que está aí dentro dos templos, você que está aí sentado nos púlpitos das igrejas, mas talvez a sua vida está pior do que a daquele que está lá fora, arrependa enquanto é tempo. Vamos fazer uma análise da nossa vida, para que nós não venhamos depois entender que estava errado quando nós estiver perdido lá no inferno, porque hoje essa igreja não prega mais sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então cuidado. Cuidado, a quem muito é dado, também a muito será cobrado, porque também a condenação, existe grau de condenação. Então a quem muito é dado, a muito será cobrado. Talvez, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um ancião, eu quero ser um cooperador. Cuidado, aquilo que Deus te dá, Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Não adianta você ter título, mas se talvez você não tenha ação, talvez a sua vida não corresponde àquele título que você tem e você tanto ama. Ama mais um título do que a Deus. Ama mais um título do que o teu ministério. E ministério não é para ser visto. Ministério é serviço para Deus. Aquele que tem um ministério, ele é chamado para servo, para servir os outros. Você é pastor, é obreiro, é cooperador, é diácono. Você foi chamado não é para ostentar posição ou ostentar credencial. Você foi chamado para servir a igreja do Senhor. Você é líder, mas é um líder servo. Você está lidando com coisa que não é sua. Cuidado. Cuidado. Uma alma é difícil de ganhar, mas para perder, se nós não vigiarmos, muitas das vezes nós jogamos alguém fora. Não estou dizendo que com isso que você tem que passar a mão na cabeça dos outros e querer deixar o pecado, alimentar o pecado, não. O pecado tem que ser removido, mas o pecador, ele tem que ser restaurado para Cristo. Por isso você que vive desejando aí posição ministerial, aí brigando com a igreja e atrás de posição ministerial, você precisava de pensar mais. Você está entendendo? Você precisava de pensar mais, buscar mais de Deus. Porque precisa de graça, de sabedoria, diante às vezes de situações difíceis que aparecem para resolver. Talvez você não está dando conta de resolver nem sua vida e está querendo resolver a vida dos outros. Então muito cuidado com isso aí, não é? Porque talvez vem pessoa que sabe que você é um líder, né? Está aí diante de um trabalho, faz parte de um ministério, alguém espera algo melhor de você. E você tem que ter sabedoria para saber ajudar talvez aquela pessoa que está vivendo uma vida de pecado, e a sabedoria para que o pecado seja removido, mas que a pessoa seja restaurada para Deus, porque ela tem uma alma e a alma dela é preciosa diante dos olhos do Senhor. Tá bom, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Que Deus continue abençoando a tua vida, tá bom? E se talvez uma vida está mais ou menos em cima do muro, arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor. Agora, talvez amanhã é tarde demais, né? É tarde demais. Eu sempre lembro daquela parábola do jovem, do rico e Lázaro, né? O rico foi ver que estava errado quando estava na chama do inferno. Aí ele lembrou da família, lembrou de tudo ali e tal, mas já não adiantava mais. Então, enquanto estamos no dia chamado hoje, cuida da tua vida,
com Deus, tá bom? Ver como é que está a sua vida com o Senhor, o que você tem vivido, o que você tem feito, o que você tem falado, por onde você tem andado, a maneira que você tem agido. Você tem agradado o Senhor nosso Deus? Será que eu tenho agradado o Senhor nosso Deus? Pense nisso, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, tá bom? Abençoe você, abençoe a sua família, né? Talvez nós vemos sempre por vídeo, né? Meus vídeos são simples, irmãos, nós não tenho edição, lugar bonito, que eu estou dentro de um quarto aqui, onde é que está meu computador. Meu interesse é te entregar a mensagem da palavra de Deus, né? Agora, você quer ver vídeo bonito, bem editado, pessoas com ternos bonitão e tal, entra lá no YouTube que você vê um monte de pregador lá. Tá bom? E não estou dizendo que eles são errados, não. Mas estou dizendo que eu aproveito tempo. Acabei de chegar do serviço agora, não tive como gravar o vídeo final de semana, estou gravando agora, não é? Então, Deus me deu a mensagem, me deu a palavra e eu estou entregando. Então, eu sei que você talvez merece melhor, mas eu acho que não tem nada melhor do que a mensagem da palavra de Deus. Apesar que mensagem da palavra de Deus, talvez, ela é meio difícil de engolir. Mas se você é humilde e você quer servir ao Senhor, você aceita de bom grado. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe. A paz de Deus em Cristo Jesus para todos os meus amados irmãos, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, todos os irmãos das congregações, como também de todos os outros ministérios, e você que tem vivido seriamente e tem feito um trabalho sério para o Senhor, e você que ama o Senhor, que Deus também abençoe a tua vida e que você possa continuar me ajudando em oração. Eu preciso da sua ajuda. Tá bom? Eu preciso muito da sua ajuda em oração, para que Deus possa também abençoar minha vida e a vida da minha família. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.